Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Mário Flávio já está conosco para trazer os detalhes da política, porque o assunto do dia, né, com certeza, hoje, durante todo o dia, vai repercutir a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol, não é isso, Mário? Bom dia. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Rapaz, olha... É uma grande aventura falar de política aqui nesse país, né, Mário? É uma grande aventura. Eu vinha conversando agora com o Renata no carro sobre essa situação, né? Deltan Dallagnol é uma figura que ficou conhecida como o promotor do PowerPoint. Não sei se vocês lembram dessa história. Clássico. Que ele apresenta aquele famoso... slide, né, com os PowerPoints, com os possíveis crimes do então ex-presidente Lula. E aí, né, vira aquela história da chacota, né, que depois muita gente começou a criticar e tal. Agora vamos separar as coisas, né, Laís? Eu acho que você não gostar de uma pessoa porque ela fez isso ou aquilo é outra história. Agora, o que o TSE fez ontem é uma afronta à democracia, e eu infelizmente estou com pouco tempo para explicar, mas vou tentar, porque quem pediu a cassação do Deltan Dallagnol foi o PT, e que o ministro que chegou essa história na mão dele foi o Benedito Gonçalves, que é aquele que ficou famoso, né, pela frase que ele disse ao Lula no dia da diplomação do Lula: tá vendo aí, deu certo. E aí isso foi muita crítica, né? O pessoal insinuando o que foi que deu certo, que um ministro do Tribunal Superior Eleitoral não pode dizer um negócio desse, é um candidato que está sendo diplomado, né? Enfim. Decoro, né? Postura, decoro, colocar o sistema eleitoral. O sistema eleitoral sempre foi colocado em dúvida pelo lado de Bolsonaro. Então, quando um ministro chega e diz isso, né? Enfim, então esse ministro ele foi o relator do pedido. E qual é a minha grande crítica a essa história? É a mesma coisa dos vereadores que foram cassados ontem. É o prazo, veja. O PT questionou a candidatura de Deltan Dallagnol antes da eleição do ano passado. Na candidatura ainda, né? Na candidatura. O caso, a cassação dele, ele não fica inelegível. Ele pode se candidatar de novo na próxima eleição, embora ele vai recorrer do caso. Mas é essa história do prazo. O PT pediu a cassação do registro de candidatura dele antes da eleição. Aí tem a eleição. O cara, goste dele ou não, concorde com o que ele fez na Lava Jato ou não, concorde se ele devia ser candidato ou não, ele teve 344 mil votos. É muito voto, viu? Pois é. São quase 400 mil paranaenses que votaram nele. E aí, numa canetada ontem, os ministros decidem que ele perde o mandato. Por que isso para mim é uma fonte de democracia? Porque o voto é o símbolo maior para mim de uma democracia. A gente lutou tanto para votar. E 344 mil brasileiros votaram nele e ontem esses votos foram por água abaixo. Né? Ele vai recorrer ao STF. Dificilmente eu acho que ele ganha, porque eu vejo uma antipatia muito grande do setor judiciário para aquele pessoal que fazia aquela operação Lava Jato. E agora, né, vai ser reforçar mais aquele coro ainda que os juristas brasileiros estão, né, influenciados pela classe política, né, que os ministros são partidarizados. E com esse tipo de decisão, na minha opinião, eu acho que comprova isso. Então compromete a democracia sim, porque é um absurdo esse tipo de situação, um deputado que foi eleito com 344 mil votos, ter o registro de candidatura considerado irregular, depois que ele assumiu o mandato, está quase 6 meses no cargo, né, quando essa situação poderia ter sido resolvida lá na eleição. Se isso fosse lá na eleição, aí sim, né, poderia ter acontecido, mas depois que passa a eleição, depois que acontece tudo, o cara toma posse, é diplomado, toma posse, assume o mandato, já votou em algumas coisas importantes na Câmara, aí vem o TSE e caça o mandato dele. Ô Mário, a gente sabe que tem alguns casos, né, que enquanto o parlamentar está recorrendo da decisão, ele pode continuar na função. Esse é o caso do Deltan? Não, ele vai ser afastado. É de imediato, né? Imediato. Ele pode tentar isso no Supremo Tribunal Federal, né, mas aí eu não sei se é uma decisão monocrática. Confesso também que eu não sei se, diante de uma decisão que teve todos os ministros do TSE
contra ele se ele conseguiria isso em uma decisão monocrática de um magistrado só no STF para depois os outros irem julgar. Agora ele vai recorrer. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é que vai decidir pelo afastamento dele, que o TSE afasta, vai comunicar ao TRE, e o TRE do Estado do Paraná é que vai fazer isso. Depois, né, o suplente assume como é aquele processo. Agora, outra demora que deve acontecer é que ele vai recorrer, e aí vamos saber qual vai ser o prazo, o tempo, né, que o Supremo Tribunal Federal vai analisar essa situação. Cria um precedente jurídico muito grande. Isso é muito ruim para o sistema eleitoral, isso é muito ruim para a democracia, e também cria aumenta o pretexto, né, que os ministros estão tomando do lado partidário. E aí, paciência, né, para quem falou tanto em democracia e vê ela sendo esfacelada aos poucos. Muito bem, Mário. A gente provavelmente vai ter novas informações sobre esse caso ao longo do dia, e tudo isso você vai trazendo dentro do Manhã Cidade, né? Isso, no Manhã Cidade também vamos ter aqui no Momento Cidade Entrevista hoje, mais uma vez recebendo aqui o Ney Lima, falar de Santa Cruz do Capibaribe, né? Que ali a política é pau, como diz o outro. Quanto mais interior, né, mais intensa é a política do município, mas né? Santa Cruz é um caso à parte. Tá bom, Mário, obrigado e até amanhã. Valeu, até. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política.